Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente o porquê, mas nada acontece por acaso. Se o tarô trouxe a roda da fortuna e você chegou até esse vídeo, é porque existem movimentos grandes acontecendo na sua vida. E o universo, que está prestes a te mover, está pedindo que você ganhe consciência sobre isso que está acontecendo. Nas tradições antigas, essa roda girava, ali era girada, né, pela deusa Fortuna, que decidia quem subia, quem caía e quem precisava recomeçar. Ela é a senhora do destino, a força invisível que diz que tudo sempre muda, nada fica no mesmo lugar. Na Idade Média, os artistas desenhavam essa roda com três reis, um subindo, um caindo e o outro sendo esmagado pela roda, para lembrar que ninguém está acima dos movimentos da vida e que a única coisa estável mesmo, a única estabilidade real é a da consciência interior. E antes de mergulhar nessa mensagem, se você estiver sentindo aí dentro de você que precisa compreender melhor que movimentos são esses e a razão pelas quais esses movimentos estão acontecendo na sua vida hoje, eu te convido para uma leitura de tarot terapêutico comigo. O link para agendar está aqui na descrição e também vou deixar nos comentários fixados. As leituras de tarot são portais de consciência e talvez seja exatamente por isso que você chegou nesse vídeo hoje. A Roda da Fortuna é um dos arcanos mais espirituais do tarot, mas não no sentido devocional, e sim no sentido iniciático mesmo. É ela que coloca o ser humano diante da lei maior da vida. A roda é o arcano número 10. Nós temos 22 arcanos maiores. Então ela representa o ponto de virada, né? O ponto de virada da primeira metade do caminho. E até chegar nela, os arcanos maiores tratam ali da formação do ego. Então, o mago, a imperatriz, o imperador, o carro, os enamorados, enfim. Mas quando chega nessa fase da vida, é como se o herói percebesse que existe algo além dessa vida comum. E principalmente como se existisse algo além desse controle pessoal. E é aqui que a jornada deixa de ser apenas psicológica, né? E se torna espiritual. O indivíduo percebe que existe uma ordem invisível, que existe uma lei cósmica. Então, o karma, o destino, o tempo, as sincronicidades que transcendem a vontade do ego. Por isso que ela é o ponto de passagem entre o mundo do controle e o mundo da entrega. Boécio dizia que nada é realmente perdido para aquele que se ancora no eterno. Fortuna gira a roda, mas o centro permanece imóvel. E essa frase é como se fosse o coração mesmo dessa carta. Jung chamaria esse ponto interior de self, o si mesmo, aquele que não se move, que permanece ali, mesmo enquanto tudo muda na borda. Para Jung, então, a roda seria como uma mandala, que ele acreditava ser um símbolo do self, né? Então, o centro é esse ponto de consciência, que é imóvel, enquanto a borda seria esse movimento caótico da vida. E quando a gente vive muito identificado com o ego, ou seja, com a borda, a gente sente tudo. Então, as perdas, os ganhos, os altos e baixos, como se a gente tivesse preso numa montanha russa emocional mesmo. Mas perceba que quando você volta para dentro, quando você se volta para dentro, quando você volta para si, quando passa um pouco ali aquele turbilhão emocional, você percebe que existe uma ordem no caos. Existe um propósito maior nesses movimentos. Você só precisa respirar, olhar para dentro
e principalmente se mover junto com essa roda, ao invés de tentar prender ali o movimento. A roda aparece quando a vida toma as rédeas, quando algo inevitável precisa realmente acontecer. Ela fala da lei do retorno, daquilo que volta, quando a gente está pronto para encerrar aquele aprendizado. Ela fala das sincronicidades, dos encontros e desencontros que não acontecem por acaso. E principalmente ela fala da presença no aqui e no agora, porque é aqui e é agora que a gente pode reescrever de que forma a gente vai lidar com aquilo que tem nos acontecido. Então, quando essa carta aparece, né, numa leitura, num direcionamento, como ela apareceu para a gente aqui hoje, é porque existe algum aprendizado no seu campo que está pedindo consciência. Pode ser um reencontro de alma, um ciclo que está precisando se fechar, pode ser uma oportunidade que aparece primeiro como um caos. Ela traz a lei hermética do ritmo, então tudo tem seu fluxo e refluxo. Nada é estático, nada é permanente. E na sombra, essa energia pode se apresentar como desejo de controlar, medo de perder, viver à mercê do acaso, como se suas atitudes dependessem sempre do destino e não de si mesmo. Oscilar entre euforia e desespero, perdendo ali sempre o seu centro, né? Pode aparecer também como aquele vício no movimento. Então, aquelas pessoas que estão sempre debruçadas em mil tarefas, porque é mais fácil estar ali o tempo todo em movimento do que parar e olhar para dentro. Então, a cura aqui está em ancorar o seu centro, o seu eixo interno, relaxar, respirar, deixar que os movimentos aconteçam e ter certeza de que lá na frente as coisas se explicam. Eu aposto, inclusive, que isso já aconteceu na sua vida. Que muitas e muitas vezes nas nossas vidas acontecem coisas que ali no momento a gente acredita ser negativo e mais um pouco a gente entende que não era pra gente, que era caos, que não era alinhado com o que a gente queria viver. Então, se a roda da fortuna te encontrou hoje, se você chegou aqui, mesmo que tenha sido por acaso, é porque a vida está te tirando do controle e está te dizendo: confie no movimento. Nada que está sendo tirado de você é perda. É apenas a roda te posicionando no lugar certo, na hora certa, com quem você tem que estar. Então é isso.